Saudações guerreiros e guerreiras de plantão, estamos de volta com mais uma aula sobre função afim, dando continuidade e aprofundando ao conhecimento relacionado à taxa de variação, certo? Nesta aula nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular a taxa de variação por proporção? Fera, até o momento nós já falamos inúmeras vezes sobre o cálculo de taxa de variação. O que nós vamos fazer é só formalizar nesta aula tudo que foi dito até o momento. A ideia de taxa de variação já foi construída e nós já sabemos até como calcular a taxa de variação dentro dos problemas e dentro de tudo que foi construído até o momento. Nesta aula nós vamos simplesmente dar uma formalidade a isso, certo? Neste caso, calculando por proporção, tendo em vista que existem outras maneiras de calcular a taxa de variação, certo? Porém, nessa aula nós vamos enfatizar, como eu já falei, no cálculo da taxa de variação por proporção. Vejamos. Observe o gráfico e observe aqui que nós temos a nossa função afim, y igual a x mais b, certo? Nós vamos aqui destacar alguns pontos. Lembre-se que esse pontinho aqui primeiro que eu coloquei em azul é o valor inicial da função. É o f de 0. É o valor de y para quando x é igual a 0. Lembre-se que essa função ela pode ser vista dessa forma ou dessa forma aqui. F de x igual a x mais b. Certo? Então, lembrando que nesse ponto aqui em azul, o x é 0. Então, o que eu estou calculando é o f de 0, que é vamos colocar aqui melhor, a vezes 0 mais b. Tendo em vista que a vezes 0 é 0. Vamos pensar um pouquinho mais aqui. A vezes 0 mais b. Tendo em vista que esse valor aqui é 0, ou seja, fica f de 0 igual a b. Beleza. Mas nós não queremos falar disso, né? Eu só estou relembrando algumas situações, pois isso aqui destaca este ponto do gráfico aqui que é b. Então, aqui está. É o valor inicial da função, ou também o valor fixo, como muitas vezes nós falamos. Mas vamos lá. O que eu quero enfatizar é esse ponto e esse ponto, que são os dois pontos principais para essa aula. Pois, como eu quero calcular a taxa de variação por proporção, eu preciso do ΔX e do ΔY. Veja bem, ΔX é a variação em relação a x, destacando aqui, chamando esse ponto de A e chamando aqui esse ponto de B. Observe que A tem x1 e y1 como coordenadas e B tem x2 e y2 como coordenadas. Observe que de A para B houve uma mudança em relação à variável x, saiu de x1 para x2. Essa variação é o que nós chamamos de ΔX, que poderia somente ser feita de maneira calculada, né? Poderia ser calculada subtraindo x2 por x1. Certo? Da mesma forma, nós vamos observar que houve uma variação em relação à variável y, em relação ao eixo y. Nós temos que em A nós tínhamos o y1 e em B nós temos o y2. Então, de y2 para y1 também há uma variação, há uma mudança, que nós chamamos de ΔY. Então, mais uma vez falando, de A para B, há uma mudança de x1 para x2, mas também há uma mudança de y1 para y2. Então, desta forma, nós vamos perceber o seguinte, que para calcular o A, nós temos que levar em consideração tudo que foi construído até o momento, certo? Ou seja, A é uma quantidade, é um número, é um certo valor acrescido
em y, em relação ao eixo y. Então aqui nós temos, ó, em relação a y. O que é que nós temos? Que a é uma variação em y. Então o que nós temos é que a está para uma variação em relação ao eixo y, dado que, ou melhor, assim que, da mesma forma que em x houve uma variação, houve um acréscimo de uma unidade, assim como em x houve um acréscimo de uma unidade. Então é dessa forma que nós interpretamos, que nós compreendemos o a, que é a taxa de variação. Lembre-se que o que nós queremos calcular é o valor de a. Então, se fizermos aqui meio pelos extremos, nós vamos ter a vezes delta x. Vamos colocar aqui, ó, a vezes delta x, a vezes delta x igual a delta y vezes 1, delta y. Dividindo tudo por delta x, pois como eu quero calcular o valor de a, esse delta x, ele precisa ser retirado daqui. Como ele está multiplicando o a, eu posso dividir tudo por delta x. Dessa forma, eu tenho que considerar delta x como sendo diferente de zero. Ou seja, essa diferença, essa mudança de x1 para x2, ela deve ser diferente de zero. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer agora é dividir. Eu vou cancelar aqui, ó, cancelando delta x com delta x. Quem sobrou? Quem sobrou foi a igual a delta y por delta x. Então, isso daqui é o a, que é a taxa de variação. Agora, observe que ele é calculado a partir dessa compreensão aqui, ó. É importante que você tenha essa compreensão aqui. Lembrando que esse 1 parece que ele sumiu das contas, mas não, ele está aqui embaixo de a. O que é que nós temos? Que a representa uma variação em y, ou seja, a está para 1, assim como delta y está para delta x. A está para uma variação de uma unidade em x, assim como existe uma variação y que está para uma certa variação em x. Essa é uma leitura que nós devemos fazer, que vai dar para nós uma compreensão mais madura da leitura da taxa de variação, tanto nos gráficos como dentro da própria função e nas tabelas, que envolve função afim. Agora, nós vamos resolver a este problema, a essa situação, pegando um exemplo aqui. Veja bem, o que eu tenho aqui é que destacar esse ponto. Primeiro, destacar os pontos são importantes, certo? Então, aqui eu tenho esse ponto que eu vou chamar de ponto A. Vamos colocar aqui em amarelo, ponto A, e aqui o ponto B. O que nós precisamos é de um certo delta x e de um certo delta y. Então, eu tenho que o delta x é a mudança. Observe que no ponto A o x é 2 e no ponto B o x é 4. Então, de quanto foi a mudança de 2 para 4? Basta você perceber que é a subtração de 4 menos 2. O que eu estou vendo é essa mudança aqui, que vai dar um acréscimo de 2 unidades. Ou seja, bastaria subtrair 4 menos 2, que dá 2, certo? Da mesma forma que no ponto A o y é 5 e no ponto B o y é 23. E há uma variação de 5 para 23 de 18 unidades. Então aqui está 18 unidades. Então o que é que nós temos aqui? Nós queremos calcular o valor de A. O que foi colocado? Que A representa uma variação em y, assim como houve uma unidade variada no eixo x. Observe que o delta y e o delta x nós já calculamos aqui, certo? Então o que eu vou fazer é, de maneira direta, colocar A está para delta y, que é 18,
assim como 1 está para uma variação de 2 unidades em relação ao eixo x. Ok, feras? Poderíamos também, existem várias formas de você perceber essa proporção. A outra forma que você pode perceber essa proporção é pensando assim: 18 em y está para uma variação de 2 unidades em x, assim como em a está ocorrendo uma variação de uma unidade. Observe que aqui é o delta y e aqui é o delta x. Então, essa também é uma forma, vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui, certo? E nós vamos primeiramente resolver aqui, certo? Vamos multiplicar por meio pelos extremos, vai dar a vezes 2, dá 2a, e 18 vezes 1, que vai dar 18. Portanto, a é 18 dividido por 2, que vai dar 9, certo? Que vai dar 9. Olha só, dava para fazer direto, Tiago? Dava sim. Você já calculou no slide anterior, já chegamos à conclusão que o A é delta Y dividido por delta X. Então já poderíamos fazer 18 dividido por 2, que vai dar 9, que é o que nós temos aqui também, certo? Então, você pode agora usar o cálculo de forma direta, certo? Ou você pode trabalhar olhando para esta proporção aqui, ok? Tendo em vista que essa proporção dá para nós uma interpretação, vou destacar ela de outra cor aqui, ó. Ela dá para nós uma interpretação do que representa a taxa de variação no movimento do gráfico, certo? Que está dizendo para nós o seguinte, que o A é uma variação em y, dado que houve uma variação de uma unidade em x, certo? Então isso também poderia ser visto observando aqui o gráfico. Olha só, olhando somente para o gráfico, eu vejo que em x está ocorrendo uma variação de 2 unidades e em y está ocorrendo uma variação de 18 unidades. Olha, se em x está ocorrendo uma variação de 2 unidades, e essa variação de 2 unidades representa em y uma variação de 18 unidades, quando houver uma variação em x de uma unidade, de quanto será a variação em y? De 9 unidades, certo? 2 está para 18, assim como 1 está para 9, pois como 1 é a metade de 2, 18 terá que, para calcular o valor que nós procuramos, basta pegar a metade de 18, que é 9, certo, fera? Então, é assim que nós calculamos a taxa de variação por proporção, ok? Na próxima aula, nós vamos calcular a taxa de variação de outra forma, usando a ideia de sistemas. Nós vamos concluir, nós vamos na verdade chegar também à conclusão, pois o que nós fizemos aqui nessa aula foi tomar os dois pontos, o ponto A e o ponto B, e a partir de ΔY e de ΔX, calcular o valor de A por proporção, tendo em vista que A é uma variação de uma unidade em eixo X. Nós fizemos mesmo pelos extremos e concluímos que A é nada mais do que ΔY dividido por ΔX. Na próxima aula, nós vamos chegar a essa conclusão, mas não por este caminho aqui, ó, não por este caminho. Nós vamos utilizar sistemas de equações. Então, essas aulas, elas servem para um certo nível de aprofundamento que nós estamos trabalhando aqui para aqueles que têm interesse em aprofundar, em ter várias visões diferentes de um mesmo conhecimento. Então nós vamos calcular a taxa de variação de várias formas, usando somente proporção, ou também utilizando sistemas lineares. Então, na próxima aula, espero que você
assista, que você veja a próxima aula, que ela servirá para nós de aprofundamento, certo? É isso aí. Se você gostou desta aula, ative o sininho aí, deixe o seu like primeiramente, né? Ative o sininho para receber notificações de próximas aulas, da próxima aula. E também se inscreva no canal, certo? Foi um prazer, fera. Espero que tenha sido proveitoso para você a nível de aprofundamento. E até a próxima aula. Valeu!